texto sagrado que encontra-se em Êxodo, capítulo de número 4, Êxodo, capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Nosso desejo é trazer a ministração da palavra de Deus baseado nesse texto e no assunto que esse texto apresenta, subordinado ao tema levados sobre asas de águia. Levados sobre asas de águia. Todos encontraram Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 4? Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Novamente, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, ou vos trouxe para mim. Meus irmãos, este é mais um dos textos da Bíblia que fazem referência ao cuidado de Deus para com o seu povo. Nós acabamos de ler na leitura inicial Salmo 78, alguns versículos, e logo em seguida lemos Deuteronômio 32, e dos versículos que nós lemos, o versículo de número 11 diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre ela. Este também é um texto que manifesta o cuidado de Deus para com o seu povo. Mas esse texto não fala só do cuidado de Deus para com o seu povo. Ele fala de uma perspectiva transmitida ao povo de Deus a partir do cuidado que ele tem com o seu povo. O texto nos faz lembrar e nos reporta a figura de uma águia e de sua ninhada de filhotes, aonde a águia, com características peculiares dela, cuida dos seus filhotes, dos seus pintainhos, com o objetivo de despertar neles a natureza da águia. Não é de gerar neles a natureza da águia, porque eles já são águia, eles já têm a natureza de uma águia. E vocês sabem que o Senhor Deus determinou que surgisse, que fosse criado diversos tipos de aves, e o texto diz: e criou cada um segundo a sua espécie. Então nós temos vários tipos, várias espécies de aves, e dentre as várias espécies estão as águias, e elas quase todas têm suas características peculiares delas,
pouquíssimos outras aves têm em si características como as da águia. Então o texto aqui nos ensina que o Senhor, Ele cuidou do seu povo Israel como a águia cuida dos seus filhotes, mas não somente para lhes dar a proteção, mas para gerar neles, para despertar neles a natureza de águia. Era como se o Senhor estivesse dizendo para eles: eu estou gerando vocês, cuidando de vocês, guiando vocês, para que vocês vivam como águias. Quando a gente pensa na história do povo de Israel, meus irmãos, nós somos levados a entender a Bíblia na sua divisão testamentária, sendo o Antigo e o Novo Testamento. Na sua maioria, o Antigo Testamento conta a história do povo de Israel, desde a sua origem com a chamada de Abraão, até a saída do povo do cativeiro, muito tempo depois de terem saído do cativeiro do Egito, foram para o cativeiro na Assíria e depois na Babilônia, e ficaram no cativeiro babilônico até que o Senhor Deus levantou Círio, um rei que determinou, que decretou o retorno do povo de Israel para a sua terra. E isto aconteceu sobre a direção de Esdras e de Neemias. Nesse período há um longo tempo em que a história do povo de Israel acontece. E eu não quero me ater a estes detalhes, mas quero destacar que enquanto o povo existia, enquanto eles caminhavam e no seu caminhar relacionavam-se com Deus, o Senhor Deus estava dando a eles ensinamento. Fez isto com o Decálogo, os 10 mandamentos, depois com a Torá completa, nos seus 613 mandamentos, e depois nos chamados escritos. Esta divisão que o Senhor Jesus fez nos escritos do Antigo Testamento, aonde ele disse: importa que se cumpra tudo quanto sobre mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas, sendo essa a divisão dos escritos do Antigo Testamento. Mas tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento a respeito da história de Israel também foi repassado para o Novo Testamento como um estímulo, como um instrumento de ensino para o povo de Israel, que ainda existia, como sempre existiu, e para o povo tirado dentre os israelitas e dentre os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, mas aceitaram a Jesus, e agora eles são classificados não mais como judeus, nem como gentios, mas como igreja de Deus. Então nós encontramos essa classificação dos povos entre judeus, gentios e igreja de Deus. E a história do povo de Israel no Antigo Testamento é citada no Novo Testamento para a igreja.
e não só a igreja do primeiro século, a igreja da era apostólica, dos pais apostólicos, dos pais da igreja, para a igreja dos 4 séculos seguintes, mas para a igreja durante toda a sua existência. Por exemplo, a igreja hoje, nós estamos aqui como igreja e temos o nosso credo, o nosso conceito de fé, de crença, de fé e de prática, baseado nos escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E quando nós vamos procurar nos escritos do Novo Testamento, há algumas passagens que nos reportam a história do povo de Israel e o relacionamento deles com Deus e de Deus com eles. Nós encontramos passagens, por exemplo, como a que se encontra na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, aonde o apóstolo Paulo, de forma muito direta, muito objetiva, ele apresenta alguns acontecimentos com o povo de Israel e a atitude do povo em relação a Deus, em resposta ao que Deus havia feito por eles, o que Deus havia feito com eles e por eles. E vamos acompanhar, por exemplo, o versículo 1 do capítulo 10, aonde o texto sagrado diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, ele diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Ele faz esta afirmação já contextualizando, afirmando que aqueles fenômenos sobrenaturais da ação de Deus, do cuidado de Deus para com Israel, era a manifestação da mesma graça que no Novo Testamento se revelou à igreja. Mas aí ele faz uma apresentação de como o povo reagiu ao cuidado de Deus. Ele está dizendo: Deus cuidou do povo, e quando Deus cuidou deles, fez como a águia faz com os seus pintaninhos. O texto aqui nos faz lembrar que Deus os carregou e os guiou no deserto, não os desamparou, mas cuidou deles. E o texto sagrado diz: mas a resposta deles em relação a Deus gerou no Senhor Deus um sentimento muito diferente do que ele esperava. O versículo de número 5 diz: entretanto, ou seja, o texto está dizendo, apesar de todo o cuidado que Deus teve com eles, a maneira como eles reagiram, a maneira como eles se portaram, fez o quê? Fez com que Deus não se agradasse da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Até aqui nós podemos dizer, Deus estava cuidando deles como águia, e estava gerando eles para viverem como águias, mas eles estavam se comportando completamente diferente daquilo que Deus havia estabelecido para eles. Enquanto o Senhor os guiava pelo deserto, Ele não apenas estava mostrando o seu poder, os libertando do Egito, mas Ele estava os conduzindo
passo a passo naquela caminhada para produzir neles um padrão de vida, um padrão de relacionamento que fosse honrar a Deus, que fosse gerar no Senhor Deus o bom prazer em relação ao seu povo. Mas olha o que o texto diz: ora, todas estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Oh, que tristeza! O texto ainda diz: para que não vos façais idólatras, ou não nos façamos idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar-se, divertir-se, e nós não pratiquemos imoralidade, como eles fizeram, e caíram e pereceram num só dia 23.000. E ainda diz: para que não cobicemos, ou não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. No verso 11: e não murmuremos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora olha o que o texto diz para nós: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Bendito seja o nome do Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, vivendo sobre o mesmo cuidado que o Senhor Deus teve para com o seu povo Israel, Ele tem este mesmo cuidado para nós, conosco, sobre nós. Se eles lá foram guardados, levados sobre asas de águias, ou como águias de águias, conforme diz o versículo 19, o versículo 4 do capítulo 19, nós também estamos guardados pelo Senhor e somos conduzidos a andar sobre as alturas, a viver sobre as alturas, a viver e pensar, a agir e pensar como águias. Nós voamos acima nas alturas, porque o Senhor nos elevou a esta condição. Eu imagino que quando o apóstolo Paulo escrevia aos Efésios, no capítulo de número 2, e ele descreveu este trabalhar de Deus, esta mudança de Deus em nossas vidas, quando ele disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em amor, pelo seu muito amor com que nos tem amado, nos deu vida juntamente com Cristo, e agora nós estamos nas alturas com Ele. Nós vivemos acima daquele estado, daquela condição de vida espiritual que nos conduzia às profundezas e a viver como aqueles que não têm Deus em suas vidas. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, assim como escolheu Israel e os tirou do Egito com mão forte e com braço poderoso, como nós lemos aqui em Deuteronômio no capítulo 32. O Senhor manifestou o seu poder sobre eles. O que foi que ele fez com eles? O texto sagrado diz que o Senhor, ele inclinou os seus ouvidos a ele
deu atenção a eles, ao que eles precisavam, e o que ele fez? Ele mandou que se proclamasse, que se ouvisse sobre toda a terra as palavras da sua boca. Ele disse que goteje a minha doutrina como a chuva, que destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra, e como gotas de águas sobre a relva. Tudo isso para quê? Para que se proclame o nome do Senhor, e que seja engrandecido o nosso Deus, porque Ele é a nossa rocha, porque as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos, porque Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, porque Ele é justo, porque Ele é reto naquilo que faz em relação a nós. Bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. Mas o texto sagrado vai mais além, e ele diz que assim como o Senhor cuidou dele, o seu povo, lá em Êxodo 19:4, ele repete agora, e ele diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os eleva sobre elas, ou seja, faz com que elas voem muito alto, elas estejam acima de quem? Acima da superfície, estejam acima das tempestades, das dificuldades, dos problemas. É isto que nós aprendemos, esta é a lição que a águia passa para os seus filhotes, e é o que o Senhor nos ensina na sua bendita e maravilhosa palavra. Mas como o texto disse lá, nós somos exortados a não cometermos os mesmos erros que eles cometeram, porque apesar de todo o cuidado que Deus teve com eles, o Senhor Deus os sustentou e os protegeu. E nós aprendemos que mesmo no deserto, Deus proveu alimento, Deus proveu água, e Deus proveu proteção, demonstrando o seu cuidado constante sobre o seu povo. No Salmo 78, que nós lemos, o texto sagrado diz no versículo de número 24, olha a manifestação do cuidado de Deus sobre eles, sobre o seu povo. Diz assim, a partir do versículo de número 23, nada obstante ordenou às alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Bendito seja este Deus que é reto, este Deus que é justo, este Deus que é fiel, este Deus que é amoroso. Ele cuidou do seu povo Israel no deserto, ele cuidou da sua igreja nos últimos 2000 anos, e passados 25 anos, agora entrando para os 26 anos destes 2 séculos da história da igreja, ele está dizendo para mim e está dizendo para você: eu vos farei voar nas alturas como águias, porque eu cuido de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo de número 15, o texto sagrado diz: ele no deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundante
abundantemente, como de abismos. Da pedra ele fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo: não se esqueça, todos eles beberam daquela água, a água que jorrava daquela pedra, e aquela pedra era Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite para dizer ao teu coração: esta rocha que jorra água para saciar a alma, para saciar a sede da alma e do espírito do seu povo, ela está aqui esta noite e está jorrando, está jorrando, está jorrando, está jorrando abundantemente sobre nossas vidas. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba e tome de graça da água da vida. Jesus está aqui para saciar a nossa vida, a nossa alma, porque por seu cuidado maravilhoso, por sua proteção maravilhosa, Ele nos faz beber desta água espiritual. Por favor, feche os seus olhos, por um minuto feche os seus olhos e glorifique a Deus comigo. Se desligue do ambiente físico e eleve o seu pensamento para Deus. Veja Ele como uma águia poderosa voando sobre os céus, acima das nuvens densas, das tempestades, e você sobre as asas dele, voando com ele, voando com ele, voando com ele. Ele está te levando às alturas, Ele está nos levando às alturas. Oh, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo: tirem os pensamentos das coisas terrenas e pensem nas coisas que são do alto, porque Deus tem bênçãos, Deus tem bênçãos em abundância. Ele quer te levar às alturas e te elevar como asas. Então esta noite, tome as asas da alva e voa. O céu está aberto, o céu está aberto sobre esta igreja esta noite, e uma fonte está jorrando, uma fonte está jorrando. Recebe o alimento desta fonte, recebe a água da vida, e lava a tua alma, lava o teu espírito, renova as tuas forças esta noite. Oramanto, remiaça, návia. Oh, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique a Deus, glorifique a Deus por seu amor, glorifique a Deus por seu cuidado. As palavras que Ele disse através de Moisés ao povo de Israel, elas ecoam esta noite sobre mim e sobre você. Ele está dizendo: como a águia desperta a sua ninhada, evoeja sobre os seus filhotes, estende asas e tomando-os, os leva às alturas. Ele está te conduzindo esta noite às alturas, está te conduzindo esta noite às alturas. Eu me lembro do que disse Paulo escrevendo aos Efésios: ele levou o cativo, o cativeiro, ele subiu às alturas e deu dons aos homens. Os celeiros de Deus esta noite estão abertos. Oh, eu profetizo cura, eu profetizo cura para os enfermos, eu profetizo cura para os enfermos, aonde quer que esteja o problema, se é na carne, se é nos nervos, se é nos ossos, se é na pele, eu profetizo agora cura, eu profetizo cura. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, e glorifica a Deus à medida que tu és curado, porque o poder de Deus se manifesta esta noite. Oh, bendito seja o Senhor. Oh,
Ele não só os guiou, mas Ele os protegeu, e o fez isto sozinho, porque Ele não precisava de ninguém. O seu poder é o suficiente. O que é que Ele faz? Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, Ele os fez comer as mercês do campo, Ele os deu abundância de mel e de azeite. Oh bendito Deus, esta noite o Senhor está trazendo abundância sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, recebe o teu milagre, recebe o teu milagre, recebe a tua bênção, recebe a tua bênção, no poder do nome do Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aí você diz para mim: pastor, isso não me faz esquecer que eu estou no deserto, pastor. Ei, eu quero dizer para você que mesmo estando no deserto, você não está sozinho. Ele está com você. Ele está com você, Ele sustenta você, ainda que passando pelo deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o deserto não anula o cuidado de Deus. Ele revela o seu cuidado sobre você. Ontem eu estive pregando na congregação Monte Sião e ministrei a palavra do Senhor sobre os discípulos, não no deserto, mas no meio do mar, não na secura do deserto, mas no excesso, mas na abundância, na turbulência das ondas, no meio do mar. E sabe o que é verdade? O Deus que cuida de nós no deserto é o mesmo que cuida no meio do mar, em uma tempestade. E este Deus está esta noite aqui. Aleluia. Agora, passando pelo deserto, entenda, o Senhor Deus quer você perto dele. Passando pelo deserto, o Senhor nos leva para junto de si. Deus nos traz para perto dele. E se nós quisermos viver segundo a sua bendita e maravilhosa presença, nós vamos voar como águias acima nas alturas. Nós seremos levados sobre asas de águia. Nós subiremos às alturas com o Senhor nosso Deus. E é importante nós compreendermos que o projeto de Deus para com o seu povo foi sempre que eles, andando no deserto, vissem a si mesmo, não como moradores do deserto, mas como moradores de Canaã. Eles deveriam olhar para eles não como alguém que estava destinado a morrer e a viver a vida inteira no deserto, mas aqueles que haveriam de entrar nela. E é curioso que praticamente 3 meses depois de terem saído do Egito, marchados pelo deserto, eles chegaram às margens da terra prometida. E aqui nós encontramos uma lição muito importante para nós, não somente coletivamente, mas individualmente. Porque como seres sociais, nós estamos sujeitos a influências externas e a responsabilidade de influenciar externamente. Daí nós temos que ter um filtro nos nossos ouvidos para não sermos influenciados por mensagens negativas, pejorativas, depreciativas, seja de nós, seja da nossa fé, seja da nossa crença, seja dos nossos valores, ou do nosso Senhor, o nosso Deus, ou por que não dizer, da igreja que nós fazemos parte, da fé que nós professamos.
Quantos crentes hoje estão vivendo dentro de um casulo, acanhados, sem força, porque eles absorveram mensagens negativas sobre eles, e eles estão vivendo como se não fossem filhos do rei. Eles estão vivendo como se não pertencessem ao reino celestial, aquele que o Senhor Jesus nos ensinou na oração universal do Pai Nosso, cuja integração do reino está associado à declaração de Deus como o nosso Pai. É assim que começa a oração. Ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Ser filho de Deus nos faz herdeiros do seu reino, e eu preciso acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, mas você precisa acreditar nisso com uma convicção tão grande, que qualquer testemunho de Jeová, que qualquer adventista, qualquer mórmon, ou qualquer incrédulo, qualquer pessoa, qualquer desses ateus, não só teóricos, mas os práticos, aqueles que negam a Deus pelas suas práticas e tentam desestimular você da sua fé, eles não encontrem lugar na sua mente, nos seus pensamentos, porque você entende que sobre você prevalece aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que aceitando a Jesus Cristo pela fé eu me torno filho de Deus, então eu declaro: sou filho de Deus. Se a palavra de Deus diz o reino dos céus é dos filhos de Deus, então meu é o reino, a mim pertence o reino, eu pertenço ao reino, eu vivo como filho do rei. E como filho do rei, eu vou às alturas sobre asas de águias, porque aquele que me fez herdeiro do seu reino, ele me deu este poder, ele me deu esta autoridade. E o deserto que muitos estamos andando hoje, ele se torna cada dia mais árido em nossa vida, por causa da ausência da água, da fonte da vida em nós, por causa da ausência do pão, aquele que é como o maná, que no Antigo Testamento foi posto na Arca da Aliança como um símbolo da palavra dita de Deus para os homens, aquela que o apóstolo Pedro disse que nós devemos desejar, e desejar de maneira ardente a ela, como um pão que alimenta a nossa alma, ela que quando falta em nós, disse o apóstolo Paulo, nos faz neófitos, nos faz meninos, nos faz pessoas sem nenhuma estabilidade, levados por qualquer lado, por qualquer vento de doutrina, porque falta o conhecimento e a intimidade com a palavra de Deus. Mas quando nós, nessa nossa passagem por este deserto, como peregrinos e forasteiros, caminhando rumo à nossa terra, a terra prometida, nós estamos enraizados no conhecimento e na convicção da palavra de Deus. Nada tira de nós essa característica, esta qualidade de águia. Eu não quero falar dos crentes que perderam a identidade de águia. Eu não quero falar deles, porque quase não nos interessa, porque não tem crente aqui que perdeu a qualidade de águia. Aqui não tem crente que está como pombo, no monturo, como abutre, vasculhando lixo. Apesar da tentação para vasculhar o lixo desse mundo, está cada dia mais perto, está a um clique, né? Está a um clique do celular. Você pode vasculhar como um abutre
Como um urubu, vou usar a linguagem mais comum aqui. Como um urubu, você pode vasculhar o lixo desse mundo, mas você sabe, eu não sou um urubu, eu não sou um abutre, eu sou uma águia. Eu não desço às partes baixas deste mundo, eu subo às alturas. Eu vivo como um filho da grande águia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou esperando no Senhor, e como disse o profeta Isaías, aquele que espera no Senhor, ele faz o que, meus irmãos? Ele renova as suas forças como a águia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele voa às alturas e ele vai muito acima. Ele não vive rastejando, ele está muito acima, ele está vivendo nas alturas, ele está sendo levado sobre asas de águia, porque aquele que cuida dele não somente para lhe dar proteção, para lhe dar cuidado, mas principalmente para o trazer para perto de si. Não é o que o versículo diz? Vamos ler novamente, capítulo 19, versículo de número 4. Olha como é que o texto sagrado diz, para mim e para você: bendito seja o nome do Senhor, como vos levei sobre asas de águia. Para quê? Para nos conduzir para junto de si, para estar perto do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual é o maior objetivo de Deus em nos levar para perto de si, em nos levar sobre asas de águia? É nos fazer estar perto dele. O texto sagrado: vos levei sobre asas de águia e vos trouxe para mim, vos fiz chegar para mim. Sabe qual é o maior objetivo de Deus? É que nós estejamos bem pertinho dele, bem juntinho dele. Você sabe por que é que ele cuida de você por este deserto que você está marchando como peregrino e forasteiro? É porque ele quer você bem pertinho dele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que ele garantiu na sua palavra, no Salmo 34, no versículo de número 18, ele diz para mim, diz para você, para nosso estímulo, para nossa confiança, para que nós estejamos perto dele. Ele diz assim: olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Oh, que maravilha! O versículo de número 17, o texto diz assim: clamou os justos, ou clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos e os oprimidos. Ele está dizendo: são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum deles serão condenados. O Senhor nos quer perto de si. Ele chamou os seus discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando estiverem preparados, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aonde é o teu lugar, querido irmão? Diga: o meu lugar é perto de Deus, o meu lugar é perto de Deus, o teu lugar é perto de Deus, o teu lugar é perto de Deus. Nós devemos viver sempre perto do Senhor. E eu tenho que dizer para você,
Não se deixe seduzir pelas filosofias deste mundo, aquelas que enganosamente tentam nos levar a pensar que nós não precisamos de igreja, por exemplo. E daí, por causa disso, surgiram muitos que deram ouvidos a estas informações, a estas mensagens. E sabe o que surgiu? Surgiu os desigrejados. Surgiram aqueles que abandonaram e continuam a abandonar o altar do Senhor e estão virando as costas para o Senhor, à semelhança do que fizeram os israelitas. E depois você pode ler novamente o capítulo 32 de Deuteronômio. Eu não vou ler porque senão vou fugir do meu tempo, da minha perspectiva de tempo esta noite. Mas assim está acontecendo com muitos. Eles estão como os israelitas, eles estão abandonando a Deus, eles estão abandonando a casa do Senhor, eles estão virando as costas para o Senhor, e pior, eles estão se enganando e transmitindo este engano para outras pessoas, dizendo: eu estou bem, eu não preciso não, eu estou bem, Deus está comigo. Se você abandona o Senhor, se alguém abandona o Senhor o abandona. Se alguém vira as costas para o Senhor vira as costas para ele, porque não é o que o Senhor planeja para as nossas vidas. Então eu quero convidar você para ficar de pé, para nós fazermos a oração que aplica esta mensagem na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga para o Senhor: Senhor, eu quero estar na tua presença. Oh, glória a Deus. O Deus que carregou a Israel no deserto, Ele continua hoje levando seus filhos sobre asas de águia. Vamos voar nas asas da águia, vamos voar nas alturas, vamos estar acima de todas as coisas desta terra. Pastor, ultimamente eu vivi uma tempestade de picuinha, quase me afastou. Pois então levante o voo, voe acima dessa tempestade, faça como a águia. Era assim que a águia fazia e faz com os seus filhotes. Ela pega eles, coloca sobre suas asas e leva acima das nuvens densas, das tempestades. Lá embaixo é raio, é relâmpago, é trovão, é o vento quebrando tudo, desfazendo tudo, mas ela está lá em cima, na calmaria, planando com seus filhotes sobre suas asas, e seus filhotes estão perfeitamente seguros. Sabe por quê? Porque estão sobre as asas que as eleva às alturas. Em nome de Jesus, vamos voar às alturas. Sabe por quê? Porque vai ser melhor, vai ser mais fácil. Se acontecer o arrebatamento, nós nem seremos mais tirados da terra, nós já seremos elevados das alturas. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga para Ele o que você mais quer: comunhão com Ele. Diga: Senhor, este 2026 eu quero que seja marcado na minha vida como um ano de comunhão. Diga para Ele, diga para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para o Senhor: se a tua vida em 2025 foi cheia de comunhão com Deus, diga para Ele: eu quero que 2026 seja muito melhor. Mas se em 2025 você passou por grandes turbulências que te afastaram da presença de Deus, em nome de Jesus, diga agora: este ano não, este ano não, este ano vai ser diferente. Em nome de Jesus, este ano vai ser diferente. Tome voo, tome voo, tome voo nas asas da águia, e vá muito acima, vá muito além, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos subir as alturas, nós vamos subir as alturas, e nós vamos viver acima de todas as tribulações desta terra. Bendito seja o nome do Senhor, Deus bendito e eterno.
nós guardamos a sua palavra em nosso coração, nós estamos extraindo lições, como disse a sua palavra, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que nós vivamos neste mundo, Senhor, e nós agrademos a Ti, nós não tentemos ao Senhor, nós não murmuremos contra o Senhor, nós não abandonemos o Senhor, não, meu Deus, não, nós vamos estar na sua presença, oh meu Deus, porque nós estamos guardados por Ti, porque não nos sobrevém tentação que não seja humana, e muito mais, o nosso Deus é fiel, oh bendito seja o nome do Senhor. Este Deus fiel vai guardar você, e você vai estar acima das tentações, você vai vencer todas as provações, porque Deus é com você, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero que você seja